Hoje se comemora o dia de Santa Rita de Cássia. Vou gravar esse vídeo para contar a vocês o milagre que Santa Rita fez na minha vida. No dia 1º de dezembro de 2000, eu dei à luz, através de uma cirurgia cesariana de emergência, a 3 bebês. Eles nasceram de 4 meses e meio de gestação, pesando por volta de 500 gramas. A minha filha pesava 490 gramas. No 3º dia de vida, o médico nos trouxe a notícia que a minha filha tinha tido um rompimento no vaso cerebral e que esse vaso era um vaso responsável pela parte motora das pernas e que ela, se ela sobrevivesse, ela não iria andar. Foi nesse momento que eu falei com Deus. Não tem problema, Deus. Ela não precisa andar, mas eu quero que ela sobreviva. Muito bem. Com 17 dias de vida, o médico chega e diz que um dos meninos teria que fazer uma cirurgia cardíaca, pesando apenas 500 gramas. Foram 6 longas horas de cirurgia. E eu na sala de espera junto com meu marido, falando com Deus. Permaneceram na UTI. Com 2 meses que estavam na UTI, um dos meninos e a menina foi liberado com home care para casa. Chegaram em casa pesando 1 quilo. Cada um pesava 1 quilo, 1,50 kg, 1,1 kg, porque cada grama era comemorada. Então, 2 meses depois, eles vieram pesando por volta desse peso. A minha casa, que era uma casa normal, muito bem montada, aquele sonho, porque eu era recém-casada, então tudo arrumadinho, tudo novo, se transformou num verdadeiro hospital. Enfermeiras que se revezavam fazendo plantão, médica que dava plantão, cilindros e cilindros de oxigênio ao lado dos berços, oxímetros ligados 24 horas. E foi assim que transformou a minha vida. Eles vieram para casa porque os médicos não tinham nenhuma noção de quanto tempo eles se tornariam independentes, principalmente de respirar por oxigênio. João Vitor permaneceu na UTI. E com 3 meses após de UTI, os médicos marcam a alta do João Vitor para casa também através de home care. Eu e meu marido nos preparamos e fomos para o hospital todos felizes, porque a gente estava naquela vida, 2 em casa e 1 no hospital, e a gente se revezando. Eu dormia com eles, eu tinha que tirar leite na bombinha, levar para o João Vitor, que era mais debilitado, que estava na UTI, os outros 2 em casa, e então, o fato dele vir para casa já era considerado uma vitória. E quando nós chegamos no hospital, tivemos a notícia que, após uma bateria de exames, para poder liberar ele para alta, eles constataram que o João Vitor, ele não enxergava e não ouvia. A notícia dada, naquele momento que a gente estava considerando uma vitória, o fato dele vir para casa, eu fiquei sem chão. E foi aí que os médicos disseram, e nós perguntamos, e aí, o que pode ser feito? Os médicos disseram, não é uma situação de extrema prematuridade. Então, assim, alguns órgãos, alguns não estavam formados. Fisicamente, sim, eles estavam formados,
mas isso é consequência da extrema prematuridade, não é uma situação que a gente tenha. A explicação é exatamente essa. E o médico disse: uma cirurgia talvez possa reverter o caso das vistas e do ouvido, e do fato de não ouvir. Quem sabe um estímulo mais tarde ele possa ser revertido. E quando ele disse da possibilidade de uma cirurgia, ele que já tinha sido operado do coração, eu disse para o meu marido: o não nós já temos, vamos autorizar essa cirurgia. E voltamos para casa sem o João Vitor. Ele permaneceu no hospital para fazer a cirurgia dos olhos. Eu vi meu filho saindo do centro cirúrgico com a venda nos olhos, com a cabecinha toda coberta, toda com a faixa. E eu vi passando pela incubadora, nos corredores, indo para a UTI. E eu vim embora para casa. Ele permaneceu no hospital por mais 2 meses. E aí foi liberado para vir com o home care em casa. Os 2 que estavam em casa era uma luta. Muitas vezes tínhamos que levar as pressas, chamar a ambulância e levar as pressas para o hospital, porque eles começavam a ficar roxinhos, né, as extremidades. E mesmo ali com oxigênio, a gente tinha que levar para o hospital. E cada hora era uma situação, era uma febre, a menina tinha um problema muito sério, porque ela não deglutia o leite. Quando a gente colocava estimulando, ela não deglutia. Então isso, ela ia perdendo peso, porque eles não mamavam, porque eles não tinham força para sugar o peito. Então a gente dava através de uma mamadeira, mas ela tinha problema, então o leite permanecia na boca e voltava. E um dia, quando o João Vitor chegou em casa, também bastante debilitado, eu fiz uma promessa para Santa Rita de Cássia. No dia da chegada dele, que os médicos disseram que não tinha a chance de sobrevivência dessas 3 crianças, era de 5%. Nesse dia que eu ouvi isso, eu não quis acreditar. E alguém um dia tinha me dito que Santa Rita de Cássia era a santa das causas impossíveis. E eu lembrei dela porque aquilo era uma causa impossível para mim, como pessoa, mesmo, sabe, não querendo acreditar, como mãe. Eu não podia fugir da realidade. Eles eram muito pequenos, eles eram muito debilitados. E eu falei com Santa Rita. E eu disse a ela: Santa Rita, eu não tenho mais condição, eu não aguento mais. E eu ouvi dizer que você é a santa das causas impossíveis. Então eu vou fazer aqui uma promessa, que se a senhora ajudar que os meus filhos sobrevivam, eu não pedi a ela que eles sobrevivessem sem sequelas. Eu não pedi isso, eu pedi apenas que eles sobrevivessem. E que eu construiria uma igreja para ela, para batizar os meus filhos com 1 ano de idade. Ou seja, eu precisava de um prazo para aquele milagre. Eu precisava que ela me atendesse. Meus filhos já estavam com 4, 5 meses. E sempre os médicos alertando que nós tínhamos 5% de chance de que um sobrevivesse. E a partir desse dia, a partir dessa conversa que eu tive com Santa Rita, eu parei de sofrer. Eu
tirei toda aquela dor, todo aquele medo que eu tinha, saiu de mim. Uma certeza enorme começou a prevalecer na minha vida. Uma certeza que quando o médico falava alguma coisa, eu simplesmente ignorava. Eu me lembro que nesta ocasião eu vivia depressiva dentro de casa, estava fora de peso, sabe, as minhas taxas hormonais todas altas. E eu me recordo que eu comecei a ir para a academia, eu comecei a fazer uma dieta de emagrecimento, eu comecei a me cuidar, porque o que eu sentia é que meus filhos não estavam mais correndo risco de vida. O que eu tinha que fazer era o que tinha que ser feito, dar a ele os cuidados médicos, e isso estava sendo feito. E também comecei, a partir do momento que eu fiz a promessa para Santa Rita de Cássia, eu comecei a construção da igreja. Eu tinha muita certeza da sobrevivência dos meus filhos, então eu tinha que começar a obra, porque afinal de contas eu prometi a ela que eu queria batizar, eu pedi a ela que eu queria batizar os meus filhos com 1 ano. Muito bem. Eu quero dizer a vocês que eu construí a igreja e que com 1 ano dos meus filhos, eu realizei nessa igreja o batizado dos meus filhos. Rodeado de médicos, porque nem eles acreditavam naquilo que estava acontecendo. Ninguém, foi motivo de matérias em jornais, em revistas, teses e mais teses sendo defendidas. Só que o milagre de Santa Rita, não há tese para ser defendida dentro de um milagre. Hoje eu quero dizer para vocês que eu tenho os meus 3 filhos, eles estão com 20 anos de idade, todos na universidade. O João Vitor, que não enxergava, não ouvia e operou o coração com 17 dias de vida, não tem a mínima sequela. Ouvi de um médico recentemente que se ele tiver que usar um óculos, vai ser quando tiver muito adulto, com uma miopia ou algo parecido. Não tem problema de audição, não tem problema de sequela sobre a cirurgia do coração, tem uma vida normal, cursa a faculdade de psicologia. A minha filha, que não haveria possibilidades nenhuma de andar, anda normal, está fazendo uma faculdade importante, é uma menina altamente inteligente, muito devota de Santa Rita de Cássia também, assim como eu. Paulo Henrique é um moço lindo, sem nenhuma sequela, muito inteligente, muito carinhosos, muito amáveis. E sempre que eles estão tristes, sempre que algo deixam eles chateados, eu relembro. Eu faço eles lembrarem do que foi a vida deles. Então, esse vídeo é para contar para vocês e dizer a vocês: nada, mas absolutamente nada é impossível para Santa Rita de Cássia. Ela é mãe, ela é mulher, ela é santa, ela é amiga, ela é irmã, ela sabe da sua dor. Ela conhece o seu coração. E quando você pede com fé, agora eu digo para vocês,
Quando vocês pedirem alguma coisa com fé, pare de sofrer. Porque se você pede alguma coisa e continua sofrendo, é porque você não tem fé, é porque você não entregou o teu problema. Então, devolva a paz no seu coração, entregue nas mãos de Santa Rita, entregue o seu problema nas mãos de Santa Rita, seja ele qual for, ela irá te agraciar, assim como me agraciou, devolvendo a vida aos meus filhos. Eu pedi a vida dos meus filhos e ela me deu meus filhos com vida e saudáveis. Hoje eu tenho na igreja uma imagem enorme de Santa Rita, sempre realizamos missa, meus filhos cresceram nesse ambiente e hoje são também seguidores e devotos de Santa Rita. E a minha missão e a missão dos meus filhos é levar ao mundo esse milagre e mostrar para vocês que ela pode também operar o milagre na sua vida. Muito obrigada.